Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para gravar mais um conteúdo sobre a história do cinema, agora com foco mais nacional, né? Falando um pouquinho sobre a história do cinema no Brasil. E eu vim trazer para vocês esse grande marco histórico, né? Em que aconteceu as primeiras exibições, a primeira sala, como que aconteceu as primeiras produções. Primeiramente, a gente tem que entender como que o cinema chegou no Brasil, né? Como que houve nessas primeiras experiências, né, do brasileiro com as produções cinematográficas. Isso aconteceu no dia 8 de julho de 1896, né, no Rio de Janeiro, nossa cidade maravilhosa, né? Então, assim, vocês são muito beneficiados por morarem, né, por serem, né, moradores de uma cidade que foi um marco histórico do cinema. Em uma sala alugada na Rua do Ouvidor, fica no centro do Rio, tá, gente? E foi feita essas projeções pelo itinerante belga Henri Pellier. Ele trouxe consigo, né, da Europa 8 filmetes, né, de 1 minuto, que mostrava cenas do cotidiano europeu. Infelizmente, pelo fato, né, de ser uma novidade, né, uma introdução da tecnologia, de uma coisa nova, né, que estava chegando no Brasil, os ingressos eram muito caros, então infelizmente o público aí alvo foi somente a elite, né, que realmente podia pagar por esse ingresso. E tá aí as primeiras exibições no Brasil, não são produções, tá, galera? Produções ainda vão acontecer. As primeiras exibições de filmes, né, e que mostrava o cotidiano europeu no Brasil. Vamos passar um pouquinho mais à frente? E quando que é comemorado o Dia do Cinema Nacional? O Dia do Cinema Nacional ele é comemorado, né, justamente por ter o marco histórico da primeira produção. Em 19 de junho de 1898, há aí a comemoração, as primeiras imagens registradas, em que Afonso Segreto ele chega no Brasil, passei sem querer, após atravessar o Oceano Atlântico, e ele chega pela Baía de Guanabara. Então, os primeiros fotogramas, né, as primeiras imagens que foram registradas aí para se ver a produção, né, de um filme, de um curta, foram com as imagens dele chegando, né, no Rio de Janeiro através da Baía de Guanabara, após ter aí atravessado o Oceano Atlântico, né? Ele tinha ido fazer o curso de operação de cinematógrafos na Itália e voltou ao Brasil, registrando aí a sua chegada. E aí, nesse momento, né, as primeiras imagens, os primeiros fotogramas em terras brasileiras. E a primeira sala de exibição no Brasil, além de mostrar também, né, o filme, eu nem falei do filme, ó, o curta-metragem, né, que fala sobre o Afonso chegando na Bahia, é Vista da Baía de Guanabara, tá? Então, vai ser esse o primeiro nome da primeira produção, tá? De cinema em terras brasileiras. E a primeira sala de exibição no Brasil, além de rodar esse filme, né? Primeiro filme produzido aqui, também vai rodar outros filmes que surgiram logo após, né, a essa primeira produção. É no Rio de Janeiro, nomeada como Salão de Novidades Paris. Então a gente tem a primeira sala com esse nome, tá? Eu tinha dito que aqui, né, houve a primeira exibição numa sala alugada na Rua do Ouvidor, pelo belga Henri Pellier. Só que aqui é a primeira sala fixa, né, onde ela foi feita exclusivamente para rodar filmes, né? Ela foi na Rua do Ouvidor, número 141, essa sala ainda está lá, ainda como patrimônio histórico, né? Por Afonso Segreto também, ele era cineasta, então além dele produzir, né, sua chegada no Brasil, ele veio produzindo outras coisas também aqui, só que de gênero mais documental, né? Com ele também outros produtores que foram surgindo, né, outros cineastas também, atores também que, além de serem atores, eram produtores. Vocês vão conhecer um pouquinho mais à frente alguns nomes que eu separei para vocês, tá? Com um gênero mais documental, ou seja, de registro, né, de coisas históricas, de fatos que realmente aconteceram. Inicialmente apresentava-se mais a realidade nacional, por isso com um gênero mais documental. E o primeiro estúdio cinematográfico, vamos lá, para ver a diferença, aqui é a primeira sala de exibição e aqui é o primeiro estúdio,
onde eu vou começar mesmo a ter um local para produzir, para trabalhar, né, para fazer todas as minhas produções. Então, eu vou inaugurar essa sala no dia 15 de março de 1930, só para vocês entenderem a diferença. Tem um largo espaço de tempo de 1898 até 1930, ou seja, mais de 30 anos, para haver, né, o primeiro estúdio cinematográfico no Brasil. Nomeado como Cinédia, né, pelo jornalista, produtor e cineasta Adhemar Gonzaga, um grande nome também, né, de pessoa que fez diferença no Brasil. O objetivo principal do estúdio era a defesa em prol da cinematografia nacional, porque também nessa época, além de se produzir se exibir, né, muitas das produções brasileiras, o que mais se produzia eram produções da Europa, né? As pessoas que traziam, né, películas europeias para cá, para o Brasil. Então a Cinédia ela vai vir com isso, com o objetivo, não, peraí, vamos rodar mais da nossa cultura, mostrar mais do nosso patrimônio. Então o objetivo principal era a cinematografia nacional, tá? Nesse sentido, procurou-se, né, modernizar os processos de técnica, equipamento estratégico, comercialização, para que a gente tivesse uma produção, né, mais atraente, tendo como referência o modelo da indústria cinematográfica norte-americana. Então, a Cinédia observou, né, a indústria cinematográfica norte-americana e, com isso, também passou aí a se apropriar de algumas técnicas, estratégias, né, e equipamentos. Nessa fase, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, o cinema mudo ele passa a ser substituído pelo cinema falado, com a atuação dos artistas, né? Antes o que tinha mais, que era mais visível, era o cinema mudo. E agora passa-se a ser o cinema falado, o artista falando. E a primeira companhia cinematográfica, vocês estão vendo que a gente está crescendo, né? A primeira sala, agora aqui o primeiro estúdio, de forma bem humilde, ainda um pouco singela. E aqui a gente tem o primeiro estúdio, olha a grandeza desse estúdio, gente. Nomeado como Estúdio Vera Cruz. Tá? Primeira companhia, na verdade, desculpa. Primeira companhia cinematográfica, onde você tem vários outros profissionais atuando, né? Cada um em sua função, para que a gente tivesse umas produções bem mais atraentes, né? Bem mais desenvolvidas. Foi fundada em São Paulo, a gente já sai do campo do Rio de Janeiro, vai para São Paulo. Eu não consegui a data de quando foi fundada, tá? Na verdade, gente, buscar essas informações de pesquisa é um pouquinho difícil, porque em alguns sites, né, eu busco muito isso na internet, alguns sites dizem uma data, outros dizem outra, não, por isso que não dá para confiar em alguns sites, né, porque tem alguns sites que dão informações erradas, e eu busquei ao máximo aí uma pesquisa, se apropriar para poder trazer a informação correta para vocês. Então, como eu não consegui a data, eu preferi não colocar, tá? Ela foi fundada em São Paulo, é nomeada como Vera Cruz, né? E ela vem aí de uma união entre o italiano Franco Zampari e o empresário Cícero Matarazzo, né? Que era brasileiro. Então, italiano mais brasileiro trabalhando juntos nessa primeira companhia cinematográfica nomeada de Vera Cruz. E os grandes nomes que fizeram parte da primeira fase do cinema brasileiro? Tá aí os principais nomes, o Amâncio Mazzaropi, né, que também, além de ser ator, também era produtor, não coloquei aqui, ele era produtor também, tá, gente? Humorista, cantor, cineasta, né, então a gente tinha alguns filmes do Mazzaropi também muito desenvolvidos com toda, né, os seus outros atributos, né, além de ser somente ator. Ele também cantava. A Carmen Miranda também, que era cantora e atriz, fez carreira nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Trabalhou na rádio, trabalhou na televisão também. O Grande Otelo, né? Inclusive a gente tem hoje o Teatro Grande Otelo, né? Em homenagem, né, a esse grande ator, né, também brasileiro. Comediante, cantor, também era produtor. E o Anselmo Duarte, também como ator, roteirista e cineasta brasileiro. Você vê que não é uma coisa só, eles eram outras coisas além de serem atores, né? Mas tá aí os primeiros nomes, né, que fizeram parte do cinema brasileiro. A
Aqui tá a página do livro, não vou entrar em detalhes porque isso aqui é para vocês lerem com calma. Eu deixei o PDF no nosso Classroom. Espero que vocês tenham gostado. Eu termino por aqui, tá bom, galera? Tchau, tchau. Beijão. Bons estudos aí pro teste.